carboidrato, proteína solar. Prolonguei ainda mais minha sensação de saciedade até a hora do almoço. Então, perfeito, o sistema é perfeito. Por isso foi escolhido, né? Deixa quieto. E se essa academia você faz na parte da manhã? Não tem problema. Você toma um shake de manhã, academia E shake depois. Shake depois, tá? Existem vários profissionais na área, né? Mas tem um que eu gosto muito de estudar, é um cara chamado Rodolfo Pérez. Ele é um nutricionista da área de esportes, é um cara que faz a supervisão da alimentação de atletas de elite. Inclusive, ele é consultor da Probiótica, que é um laboratório que sintetiza esses alimentos. Ele escreveu um livro, no ano passado, se não me engano, eu inclusive comprei e li bastante. Ele fala que o ideal é você programar a sua alimentação de acordo com o horário que você vai fazer atividade física. Então, se você vai fazer atividade física de manhã, planeje uma alimentação com maior aporte proteico e calórico de 1 a 2 horas antes e imediatamente depois da atividade física, proteína de absorção rápida. E diariamente, ao longo do dia, toda alimentação nossa deveria ter uma porcentagem de proteína. Por quê? É caloria de alto valor biológico, não é caloria vazia. Não vai ser guardada na forma de gordura, tá? Edinaldo, Oi. uma vez me falaram que a quantidade de espécies de whey e essas coisas não tinha, que o RBL não tinha bastante, certo? O detalhe é, qual é a quantidade que tem no RBL? Então, é isso que eu não sei, por isso que eu estou perguntando. São 10 gramas de proteína só de pó seco. Quando você toma com leite semidesnatado, isso aqui vai para 18. Eu tomo 2 por dia, vai para 36. Qual é a necessidade diária de proteína para quem faz atividade física? Fala lá, Leandro. De 2 a 3 gramas por dia. Então, você pega o quilo por dia. Você pega o seu peso e multiplica vezes 2 ou 3. No resultado, você vai ter necessidade de proteína por dia. Mas você não vai tomar tudo isso só de shake. Tem shake, tem carne, tem as proteínas que vão vir dos outros grãos, né? O Active já tem 6,5 gramas de proteína se você toma 100 ml. Barrinha. A barrinha. Então, soma tudo. Eu tomo 2 shakes, como 2 barrinhas, tomo 100 ml disso. O que eu preciso a mais de proteína para suplementar? Porque os caras que fazem atividade física, que são halterofilistas, tá ali os nossos amigos que não me deixam mentir, eles não vivem só de pó. Bastante frango, não é, campeão? Bastante batata doce, porque batata doce é rica em carboidratos complexos, não dá pico de glicemia, não atrapalha a liberação do hormônio de crescimento. Porque o problema do pico de glicemia é isso, ela vai lá em cima, né, no sistema que faz a regulação da liberação do hormônio de crescimento, e se você tem hiperglicemia, o hormônio de crescimento não é liberado. Tem hipoglicemia, eles liberam, né, quando a glicemia está entre o normal e baixo, libera o hormônio de crescimento, isso vai aumentar a síntese de insulina, vai dar fome, etc. e tal. Beleza, campeão? Isso aí, ajuda aí. Oi. E no caso, há uma confusão muito grande também no mercado de nutrição esportiva, porque eles estão assim, focados mais em quê? No caso, vender. Por exemplo, se você entrar numa academia, você vai ver um grupo de pessoas ali de alto nível, você vai olhar assim e tal, você vai reparar o que? A definição muscular dele. Essas pessoas realmente têm uma informação maior. Esses caras realmente sabem a quantidade de proteína que ele tem que ingerir no dia. Então, o mercado em si, da nutrição esportiva, ele aproveita daquela, assim, é claro que ele vai pegar mais para as pessoas leigas em casa, e eles vão fazer o quê? Vão olhar o pote. Principalmente se for comprar numa farmácia. Se chega lá, o cara não é realmente treinado para te mostrar o produto e para te vender o produto. Aí você chega nele, por exemplo, você vai lá, você tem BCA? Tem. O que vai fazer para mim assim e tal? Estou pensando em tomar um BCA e vai ser legal, tal. Você me explica mais ou menos aí o resultado? Pô, legal, vai lá, ele pega o produto. Mais caro de referência, né? Com certeza. Você podia me falar como é que toma? Pera aí, só um minutinho, ele pega o produto. Ó, você vai tomar tantos dias ao dia, você vai tomar tantos dias, ele vai te explicar isso. Não sabe o nível de atividade que a pessoa tem, né? Ele Só está empurra. passando a informação técnica que você está passando. Aí o que acontece? Quando eu falei daquele grupo que está mais bem informado, é aquele que vai ingerir a quantidade correta. E aquela pessoa que está desinformada e vai de acordo com o que eles estão passando para ele no produto, porque eu quero o quê? O meu produto acaba lá com você e você vem comprar outro. Eu não estou pensando se você vai localizar aquilo ali depois ou não. Entendeu? Que aí é aquele excesso que está aqui. Exatamente, joga fora, né? Então, o quanto que você precisa vai depender do nível de atividade que você tem e do seu peso. E outra coisa,
O RBL, ele fala quanto de proteína tem, mas ele não diz que proteína é. Essa é a informação que, inclusive, eu pedi para o pessoal lá da Monalística de me mandar. Eu sou totalmente leiga nessas coisas. Assim. Então, eu já fui questionada e fiquei sem saber direito o que falar, justamente pela quantidade de proteína, tem menos do que o outro produto. Aí começaram a falar umas coisas que eu não entendia nada assim, de termos técnicos, que é uma deficiência que eu acho que realmente tem que ser bem esclarecida aqui para nós, porque o público de academia, ou a maioria das pessoas hoje, estão realmente querendo um suplemento. E a gente está pecando na hora de fechar a coisa por falta dessas informações bem técnicas. Então, o que você usa? Eu uso esse. Aí então me dá aqui, olha, isso tem isso, vamos comparar, tem isso, sabe? Para você realmente conseguir colocar. Você tem um cara, por exemplo, que só usa whey protein. Você vai chegar com mulher que só usa whey protein. Fala, tudo bem, você tem, dependendo da marca, né? Você tem de 20, 16, 20, 24, até 30 gramas por porção. Um falou pra mim, nossa, mas isso aqui tem 24, esse então tem 10. Pois é, exatamente. Conheço uma fisiculturista que ela falou exatamente isso. Os produtos da Monavina vão suprir minha necessidade de proteína. Ela falou Exatamente, você vai pagar para tudo bem. Qual é a porção que você usa de proteína por dia e qual é a sua necessidade por dia? Minha necessidade é 30 gramas por dia, tá bom? 2 shakes por dia com leite supriu sua necessidade, isso passou. Nem comeu a barrinha. Dá 36, nem comeu a barrinha ainda, já dá 36 gramas. Porque eu tomava também whey protein, caseína, creatina, BCAA e o oximase, que é um carboidrato complexo, né, que você usa um pouquinho antes da atividade física para dar mais energia. Eu usava tudo isso. Gastava mais ou menos uns 600 pau por mês só de suplemento. Eu não cheguei lá ainda. Fala bem. A pessoa vai fazer relação de preço. Exatamente isso que eu ia falar. Você usa caseína, creatina e whey protein. Junta tudo isso, vê quanto que tu gasta por mês. Vou gastar R$500. Se você tomar 2 porções desse shake por dia, você vai gastar 350, 400. Economizou 100 e você vai ter as suas necessidades supridas. Basicamente isso, porque aqui já tem os aminoácidos que formam a creatina. Aqui tem BCAA. Aqui é o whey protein. Isso aqui, além de ter isoflavonoides, que para as mulheres é importante, além de ter os fitoesteroides, não, Leandro? Que vai ajudar as mulheres mais para frente a prevenir o sintoma da menopausa, mas nos homens não vai fazer falar fino nem criar teta, viu? Pode ficar preocupado, que a quantidade de fitoesteroides aqui é pequena. Os homens não vai fazer diferença nenhuma. Mas aqui a gente tem uma proteína chamada glutamina, né? Glutamina foi prescrita para minha esposa outro dia porque ajuda também a compor a energia muscular, né? Faz hipertrofia. Que é uma proteína que é usada durante o exercício físico para liberar energia para a atividade física, né? A gente só tem 8 gramas de carboidrato, aí você pede para essa pessoa, por exemplo, pega 30 gramas de proteína e vê quanto carboidrato tem de açúcar. Para cada 24 gramas de proteína tem 20 de carboidrato. Pois é, meu brother, aqui eu tenho 8. Vou ter 16, foi? Eu estava pegando aquela tabelinha nutricional emocional e lá fala que esse carboidrato é palatinol. Isobumaltose, que é um carboidrato complexo. Exatamente, que você substitui. Ele não tem muitas calorias. E além de ser um carboidrato, é um carboidrato melhor. Muito melhor. Exatamente. Esse carboidrato aqui, como disse a nossa amiga, é o que eu usava como oximase. Quanto custa um pote de oximase aí, galera? Vocês sabem? Entre 120 e 140 reais. O mais barato que você conseguiu é 190 reais. Então, eu comprava da probiótica e pagava 120 reais num pote de 1 kg de oximase, que é o carboidrato que aqui já tem. Você consumir quanto tempo? Um mês. Um mês levava isso aí. E hoje não, você falou da glutamina também, além de ser uma fonte de energia, o bacana da glutamina também que ele também tem é o fato dela ser bastante anticatabólica, entendeu? Anticatabólica, traduzindo, ela ajuda na síntese. O catabolismo é a quebra de proteína. O anabolismo, ou síntese, é a construção da proteína, né? A whey protein faz isso e a glutamina também. E o BCAA, que é das albuminas. Proteína, na maioria das vezes, ajuda nesse comprar isso sentido. aí uma loja de suplementos, você vai ter que sair pegando Um pote disso, um pote de glutamina, um de creatina, um de caseína, um de whey protein e um de oximase.
Aí você pega e fala, tudo bem, quantos potes você toma diferente? 5 ou 6, aqui você vai tomar um só. Faz as contas de quanto você está gastando e quanto você vai gastar. É basicamente isso, tá? Acabou. A barrinha. Foi mais tempo, né? Foi. Pode falar. Eu acho uma dúvida. Tá. A respeito da trombose. Ah, tá, da trombose. Deixa eu voltar aqui. Aquela história da trombose. Primeiro aqui, a proteína isolada de soja, ela tem fitoesteroides, como a gente falou. O que acontece com as mulheres? Não sei se vocês já leram isso em alguma revista, mas é muito comum. Quando a mulher entra na menopausa, os cardiologistas são categóricos em dizer que aumenta em muito o risco de doença cardiovascular nas mulheres quando elas entram na menopausa. E o que é a menopausa? É a extinção da função dos ovários. E o que os ovários fazem? Fazem esteroides, fazem hormônio luteinio, faz hormônio que fazem o ciclo menstrual acontecer. Estrógeno, progesterona. Se a gente não tem, no caso das mulheres, quando não tem a ação desses hormônios, a ação do endotélio delas, que é o tecido que reveste por dentro os vasos, fica prejudicada e aumenta o risco de doença aterosclerótica e de acidentes cardiovasculares, que nada mais são do que processos trombóticos específicos. Uma trombose numa coronária é um infarto, uma trombose no cérebro é um AVC, ou isquêmico que a gente chama, né? Uma trombose na artéria renal é uma obstrução por um coágulo na artéria renal. Uma trombose mesentérica é um coágulo que entorta uma das artérias do tubo digestivo. Uma trombose dos membros inferiores, você dizer que é também. Então, quando você aumenta o risco cardiovascular, você está dizendo que o risco de você ter uma obstrução ou ruptura de um vaso aumentou. E os fitoesteroides protegem justamente contra isso. Os antioxidantes presentes nos produtos da Monavi também protegem contra isso. Então, uma pessoa que fala, não, o risco de trombose é aumentado, está falando besteira. Sabe uma coisa interessante que a gente tem escutado muito recentemente por conta de uma reportagem que saiu num meio de comunicação em massa aí. Alguém já ouviu falar que Diane dá infarto? Já ouviram? Minhas pacientes chegaram, eu não vou tomar mais Diane porque a televisão diz que Diane está em infarto. Já tem kidney? Eu ia pegar essa mulher, eu não vou saber não. Mas enfim, Diane é um anticoncepcional. Detalhe, gente, se vocês pegarem a bula de qualquer anticoncepcional, oral ou injetável, vocês vão ler a informação do fabricante dizendo que o uso de anticoncepcional aumenta a chance de trombose. Se você é fumante, meu conselho, pare de fumar se você quiser continuar tomando anticoncepcional, porque o risco é muito maior. Se você é dislipidêmico, tem colesterol alto, triglicerídeo alto, controle o seu triglicerídeo e seu colesterol antes de usar anticoncepcional, porque o seu risco aumenta. Se você já tem varizes, você já tem um risco maior de trombose. E usa anticoncepcional, pior ainda. Então tem algumas situações que são contraindicações absolutas e outras que são contraindicações relativas ao uso anticoncepcional. Aí uma mulher fumante tomou Diane e infartou, a culpa é do Diane. O fabricante disse, se você tomar e fumar, a chance aumenta. Okay? Então existem muitas situações que acontecem e uma coisa acaba levando a culpa. Muita falta de informação, mitos, né? Existem muitas lendas, né? Por exemplo, vocês já ouviram falar que comer manga e tomar leite faz mal? Vocês sabem como foi que isso começou? Só dois. Sabe como foi que isso começou? Exatamente. É a mesma história. Não tinha nada a ver uma história com outra, mas os caras inventaram uma associação. Por exemplo, você não sabe, mas tem um aneurisma. Olha só, uma mulher não sabe, mas tem um aneurisma. Engravida, na hora do parto, vai ter neném, deu aneurisma. Conclusão, parir causa aneurisma. Gente, você tem nem sabia, rompeu durante o parto por conta do esforço. Não é o parto que leva à formação de aneurisma. Você tem, o cara é fumante, dislipidêmico, obeso, diabético, vai pro jogo do Corinthians e São Paulo, é São Paulino, o Corinthians ganha, o cara sai puro da vida,
vai no bar, toma todas as cachaças do mundo, sobe no carro com um cigarro, pega um trânsito horrível, infarta no meio do caminho. Aí alguém vai associar o jogo do São Paulo e Corinthians com o infarto do cara. Ser São Paulino infarta. Talvez atualmente cause isso, né? Mas sempre foi assim. A questão é que existem muitas relações que são feitas que não têm associação nenhuma. Falar em parte, os produtos da Monavit, o cara que tem problema no coração, essas coisas ajudam muito, então. Ajuda, cara. Ó, eu não falei aqui, mas o inositol, por exemplo, é usado num tipo de doença cardíaca chamado doença cardiomiopatia congestiva, ou inositol. As gorduras poliinsaturadas não ajudam a melhorar o colesterol ruim? Ou se você der dislipidêmico, toma esse trem que vai ajudar a baixar o teu colesterol. Esse aqui que falou primeiro, depois de ela, depois de você. Eu acho que só para depois, a Monavit sempre tem aquele slide falando sobre... Isso. Então, olha, não é remédio, não cura doença, não se destina a esse propósito. Mas a gente sabe que no fim das contas acaba fazendo, né? Explicar para as Não vai falar assim, ó, você vai tomar isso aqui que você vai curar da sua doença cardíaca. Não. Mas os nutricionistas são categóricos em dizer que você é o que você come. Se você se alimenta bem, Aí quando a gente saúde é quando ótima. a gente fala assim, ajuda, a gente não fala Exatamente. vai curar, É ajuda mesmo. Eu fui vender um kit MBS, uma pessoa lá no trabalho, e ele disse que a gente está malhando e tal, né? Atividade chegando e tal, que a gente quer estudar. Aí ele estava tomando suplemento. Eu falei, olha, tem suplementação que é natural, baixa de fruta e tal, pode, né? Mas ele é mais complexo de tomar. Aí ele falou assim que o médico dele mandou parar com a suplementação por conta de pressão alta. E Absurdo. que a filha dele estava também tomando suplementação na academia para ganhar massa e tal. E ele disse que começou a detonar o fígado. Nossa! O médico. Talvez a filha dele está usando. Aí detona o fígado mesmo. No caso dele, eu dei produto para ele, olha, leva o seu médico para ele dar uma olhada na população. Por ignorância. Pesquisar e tal. Porque eu falei, olha, eu vou ter um treinamento pago com o médico, que vai poder me... Eu mandei nele para Monavit, para ele falar que era para conversar com o médico. Eu falei, então vamos ter um treinamento com o médico, vamos conversar com o médico. Isso é bobagem. Não tem problema. Não tem, bicho. Filha, Tá filmado, hein? tá filmando. Mostra a gravação. Fala aí, campeão. Na revista de maio agora, super interessante, saiu uma tese do câncer, né? Inovação celular. Eu vi aquilo, cara. Essa blindagem que esses produtos causam no seu organismo, de que maneira pode ajudar nessa questão do câncer? Porque hoje o câncer Perfeito. aumentou 30%. Você viu que o título lá é tipo, acharam finalmente a causa, né? Porque estavam procurando a causa fora do corpo e descobriram que a causa do câncer na verdade está dentro. Ok. O que os radicais livres fazem que torna eles um vilão para a saúde? O radical livre é uma molécula que tem a falta de um elétron na sua camada mais externa, ok? E quando eles entram no corpo, quando eles se formam no corpo, eles vão buscar esse elétron de quem tem. E das moléculas que tem, porque radical livre é uma molécula. E qual é uma das séries, assim, dos ataques dos radicais livres? DNA. As moléculas do DNA sofrem lesões constantes dos radicais livres porque elas perdem os seus elétrons para esses radicais livres. E o que acontece? Ataques constantes nesse DNA pode levar a configurações erradas. Uma alteração no DNA pode levar à configuração de uma proteína anômala e essa proteína pode ativar um gene que infelizmente pode levar à formação de um câncer, de um tumor. Então, na verdade, quando a gente neutraliza os radicais livres, a gente está tirando um dos fatores da origem dos tumores. E reverte outras células também? Reverte, lógico. As células que sofrem pelo ataque dos radicais livres têm, digamos assim, uma vida mais tranquila quando tem um agressor a menos na sua lista de inimigos. Na lista de inimigos. Por exemplo, os colesteróis também, eles são moléculas que podem, os lipídios, os colesterol são moléculas que podem ceder elétrons, que podem receber elétrons, enfim. O que acontece é que essas moléculas que sofrem a ação dos radicais livres acabam se tornando moléculas instáveis. E por estarem instáveis, principalmente se forem proteína, a síntese proteica alterada pode levar à formação de uma célula doente e pode trazer doenças de natureza imunológica ou doenças de natureza crônica degenerativa.
E aí, quando você tira esse agressor do meio, você diminui a chance de formação de lesões no DNA. A médio e longo prazo é sensacional. É sensacional, cara. Alimentação de ótima qualidade. Neutraliza os radicais livres e bola pra frente. Beleza? Então, MV na veia, dormir de noite, shake todo dia e Moravina é vida, né?